Graça e paz a todos os meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sou o pastor Otomires Barbosa e o nosso canal Encontro com Cristo. Estarei, neste momento, trazendo mais uma palavra para a nossa meditação e eu quero, nesta tarde abençoada, falar um pouquinho a respeito da semelhança da liberdade de Barrabás com a salvação da igreja. Porque tem uma semelhança quando você observa a respeito da liberdade de Barrabás e depois a liberdade da igreja, a salvação da igreja. Então nós vamos falar um pouquinho disso e eu quero ler no capítulo 27, como costumeiramente eu faço, de Mateus, capítulo 27, e deixar 2 versículos para a nossa meditação, que diz a palavra de Deus, assim, capítulo 27 de Mateus, e versículo de número 21 e 22, diz assim: E respondendo o governador, disse-lhe: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. Pois bem, quando nós olhamos para este texto do capítulo 27 e esses 2 versículos, aqui, quando nós observamos a palavra do Senhor, nós percebemos que foi Jesus, depois de ser preso, ele passa por alguns julgamentos. Por exemplo, ele passa pelo julgamento de Anás, o julgamento de Caifás, então ele passa pelo julgamento do Sinédrio, e ele passa por alguns julgamentos. E quando você olha na palavra de Deus, o último julgamento que ele passa é o julgamento dessa autoridade romana, o governador Pilatos. Então, quando ele agora, nessa última fase aqui desse julgamento, ali o governador, ele convida toda a nação, porque era costume ali dos romanos, quando ia fazer algum julgamento, algo semelhante a isso, eles convidavam todas as pessoas, tanto os judeus como também os romanos, para que todos assistissem àquele julgamento. E no caso aqui, não ficaria jamais de fora os judeus, porque era os que mais estavam desejando a morte de Jesus. Então, quando Jesus foi apresentado a Pilatos para ser interrogado por Pilatos, então você vai ver que a multidão, ela já estava ali do lado de fora, assistindo ali e já tomadas suas decisões com o que elas fariam a respeito, a fala delas a respeito de Jesus, se era para libertar ou se era para condenar. Então, todos nós, quando olhamos para a palavra de Deus, a gente já vê que quando o povo judeu já foi ali para aquele julgamento, eles já foram já com as decisões tomadas, né? Por quê? Porque quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós observamos que todos os lugares que ele foi julgado, ele, na verdade, ele foi condenado. Quando ele foi julgado pelos seus irmãos, né, vamos dizer assim, judeus, então todos eles condenaram, tanto Anás como Caifás, como também o Sinédrio, aqueles que faziam parte do Sinédrio. Então todos eles já tinham dado o seu veredito de condenação à pessoa de Jesus. Então Jesus, ele chega diante de Pilatos para ser interrogado. Pilatos o interroga, mas Jesus fica, a maioria do tempo, sem dizer nada. E
Pilatos diz aqui o texto que ele fica maravilhado de não ver aquele homem se defender, porque, na verdade, adiantaria muito pouco ele falar, né? Porque a decisão não estava ali somente na mão de Pilatos, estava também a decisão na mão também do povo que estava lá fora, e não só isso, no caso aqui de Jesus também a decisão final seria de Deus. Então, quando nós olhamos aqui para o texto, a Bíblia disse que Pilatos ele faz uma pergunta lá para eles, porque, na verdade, toda festa, quando era festa anual, principalmente a festa da Páscoa, eles tinham costume, já estava próximo ali, recém-chegada a festa, né? Já estava chegando ali, o dia de festa da Páscoa. Então, o governador ele tinha por costume de deixar o povo escolher de todos aqueles presos que estavam ali, independente do crime que eles tinham cometido. Então Pilatos, ele todo ano na festa pascual, ele deixava o povo escolher um daqueles presos, podia ser o mais perigoso daquela época, que o que eles escolhessem era colocado em liberdade por Pilatos. E aqui foi trago, Pilatos trouxe aqui, no caso, Jesus, nesse dia, e trouxe também aqui Barrabás. E o povo lá embaixo, todos assistindo ali o julgamento, e Pilatos ali agora pede ao povo para escolher entre Jesus e Barrabás, qual deles seria libertos, qual deles Pilatos colocaria em liberdade. Todo o povo gritou que libertasse Barrabás. É interessante que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando Barrabás ele é colocado em liberdade, o povo judeu estava fazendo uma coisa maléfica sem perceber que era preciso acontecer aquilo. Porque se não acontecesse aquilo que aconteceu, aquela maldade dos judeus se levantando contra Jesus, defendendo um ladrão, que era um ladrão, Barrabás. Ele era um homem que... Ele era um judeu, mas porém revoltado contra os romanos, e já tinha matado, já feito várias atrocidades ali, no meio do povo judeu. O que acontece? Então, o povo agora, respirando aquela maldade, eles decidem agora que Pilatos deveria soltar então Barrabás. E eles com aquela fúria pedindo que soltasse a Barrabás, já querendo logo em seguida dizer que Jesus era para ser condenado. Não sabia eles que ali, no sentido espiritual, quando a gente olha, a gente vê uma semelhança muito grande entre a liberdade de Barrabás com a salvação da igreja. Então, essa semelhança ela é muito grande, porque se não houvesse a liberdade de Barrabás, então quer dizer que Jesus é que teria que ser liberto. Então, se Jesus fosse liberto, Barrabás continuasse preso, então a igreja de hoje ela continuaria presa e também condenada. Mas a semelhança entre a liberdade de Barrabás com a salvação da igreja é essa, que quando o povo judeu eles pediram para soltar Barrabás, era o mesmo que os judeus dissessem assim: solte Barrabás, liberte Barrabás, porque estaremos libertando, ajudando na libertação da igreja no futuro. Então eles não entendiam isso.
mas foi o que aconteceu. Então, resumindo, você vai ver que aqui eles pedem para soltar Barrabás. E Pilatos manda soltar Barrabás e Pilatos faz a seguinte pergunta: e o que eu farei deste homem chamado Jesus Cristo? E aí o povo, enfurecido, diz: crucifica-o, crucifica-o. Então quer dizer, condenou a Jesus junto com Pilatos. Pilatos, ele ainda dá uma olhada e diz: mas eu não vejo mal nenhum nesse homem. E quando ele viu que não chegava a lugar nenhum, que o povo já tinha a sua decisão tomada, que Barrabás então agora foi colocado em liberdade, então que Jesus agora teria que ser condenado, então Barrabás ele lava suas mãos e diz que estava livre daquele sangue inocente. Mas isso foi preciso porque se não houvesse a liberdade de Barrabás, não haveria jamais a liberdade da igreja com a salvação depois daquele julgamento. Porque o que trouxe a salvação para a igreja foi a condenação do povo judeu e de Pilatos com a pessoa de Jesus. Se não houvesse a condenação de Jesus ali naquele dia, a igreja ela não teria salvação, estaria aprisionada. Mas como naquele dia houve a liberdade, a libertação de Barrabás, então já estava sendo decretado no sentido espiritual e no futuro também, a partir daquele momento, a libertação e a salvação em Cristo Jesus, através daquele acontecimento também da libertação de Barrabás. Então é semelhante, né? Quando você vai olhar no sentido espiritual, então tem uma semelhança da liberdade de Barrabás com a salvação da igreja. Então é algo que é muito bonito quando nós estudamos, nós meditamos na palavra de Deus, e assim aconteceu. Então ali foi solto Barrabás, e ali foi condenado a Jesus, ali foi liberto Barrabás, a partir daquele momento da condenação de Jesus, com a morte de Jesus na cruz do Calvário, veio também a liberdade da igreja, a salvação da igreja, e nós temos que agradecer a Deus que os judeus, pela sua ignorância, o que eles fizeram ali no dia, ainda que foi mal e que a gente, olhando para a palavra de Deus, foi prejudicial para Jesus, mas foi preciso para que houvesse a salvação para as nossas almas. Amém? Então, deixo aqui esta palavra, nesta tarde abençoada para todos nós, para todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês pelo carinho, por estar aí assistindo os nossos vídeos. Então, eu quero deixar esta palavra, agradecer a todos vocês, que Deus abençoe vocês, a sua casa, a sua família, e permitindo Deus, na próxima estaremos gravando mais um vídeo para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.